da sala de adiado subjetivo. Tem 10? Não, tem 27. Não, tem 27. Não, tem 27. Vamos deixar a Patrícia aqui também dando uma mão. Ok, é vista do desembargador Paulo Marcelo. Esse está muito lindo. Estou divergindo. Estou negando o provimento. Então você está divergindo e negando o provimento. A relatora. Eu faço vocês não têm acesso a mim. Sim. Eu faço referência à jurisprudência, não só nossa, mas não só nossa, da turma. A relatora, salvo engano, viu, em determinado trecho do voto dela, até menciona que tem sido, ela usa um adjetivo implacável, tem sido implacável, tem mesmo, na condenação, quando a acumulação, usa-se implacável na condenação ao pagamento de um custo. Mas a turma também tem sido implacável com a relatora, porque ela é sempre vencida. Só um segundo. Vossa Excelência, como divergiu, antes de apresentar suas razões, foi na sessão de julgamento reservado ao advogado. Não, eu também fui informado agora. Fazer a sustentação. Quer fazer a sustentação, doutora? Sim. Tem a palavra. Igreja Turma, boa tarde. Se trata sobre a ação civil pública trazida pelo Sindicato de Motoristas e Cobradores da cidade do Rio de Janeiro, requerendo esse tribunal que condene às reclamadas a obrigação de não fazer, ou seja, acumular a função de motorista com a de cobrador. Excelências, a dupla função em que pese o debate brevemente iniciado já se trata um acúmulo da jurisprudência no sentido dos julgamentos e até um acúmulo no sentido de considerar o acúmulo de motorista e cobrador como funções correlatas, nos leva a uma grande reflexão sobre o que é função correlata. E a respeitável sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido no artigo 456 da CLT, parágrafo único, no qual prevê que o empregado se obriga àquela condição pessoal que ele possui. Pois bem, excelências, se a gente tem que discutir o que é função correlata, também temos que discutir o que é essa condição pessoal que a CLT faz jus e a interpretação sistemática que é absolutamente imprescindível que se faça com os dispositivos da Constituição Federal e das normas internacionais, inclusive ratificadas no Brasil como a Convenção 155 da OIT. Pois bem, excelências, condição pessoal, na visão do recorrente sindicato, ela exige que se garanta um meio ambiente saudável a esse trabalhador. Para que ele faça uma atividade que está dentro de sua condição pessoal, essa não pode ser uma atividade que adoeça. E quando nós estamos falando aqui do acúmulo da função de motorista e de cobrador, data máxima vênia, essa é uma função que adoece todos os dias os nossos trabalhadores motoristas. E ela adoece, excelências, porque a atividade de cobrar e a atividade de dirigir são absolutamente complexas e diferentes, existem concentrações completamente diferentes. O motorista, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, tem a determinação de manter integral concentração na atividade de condução do veículo. Como esse motorista consegue manter essa integral concentração se ele tem imposto pelos seus empregadores uma atividade completamente diversa dessa? Que é uma atividade, excelências, que não se cinge a fazer a cobrança. Ela passa a impor a esse trabalhador que confira as notas que recebem, porque se essa nota for falsa, ele é quem vai custear aquele valor. Essa atividade impõe que ele verifique os cartões de gratuidade das pessoas que estão adentrando ao ônibus, porque ele tem que fazer a liberação das roletas. Então, se tem um estudante, é o motorista que tem que verificar se ele está uniformizado, é o motorista que tem que verificar se o idoso é exatamente o idoso, que se o deficiente está usando adequadamente o acompanhante. As questões todas envolvendo a utilização da roleta já ficam a cargo do motorista. Mas
Mas não é só, excelências, não é só. As empresas também não apresentam troco, então o motorista, quando não tem a fração devida para o usuário, também tem que fazer a troca do dinheiro. Esses fatos estão constando na inicial e eles são controversos, porque a defesa ela é trazida com base em dois fundamentos. Um, divisa transurbe, primeira reclamada, que é a previsão na norma coletiva. E sobre esse fundamento, excelências, eu gostaria muito que o meu colega estivesse aqui para mostrar a nós cadê a previsão da convenção coletiva. Porque esse sindicato que está em tribuna é um sindicato originado de dissociação. Então é um sindicato que começou suas atividades em 2012, inaugurou o processo de disputa de representação sindical em 2012 e só em julho de 2014 passou a ter sua representação consolidada conforme termo de acordo que consta dos autos, no qual ficou estabelecida exatamente a representação da categoria sem mais disputas. Então, quando o primeiro réu traz convenções coletivas de 2009, 2010, eu gostaria muito de saber qual é o intuito, porque não há previsão qualquer em norma autônoma que autorize dupla função. E eu vou além, excelências. Tanto não há a previsão, quanto o sindicato está aqui encampando a demanda e a bandeira de sua categoria, uma bandeira, excelências, que vossas excelências têm pleno conhecimento, há votos de lavra do excelentíssimo presidente desse tribunal, no qual se reconhece exatamente que esse é o anseio da categoria. E o segundo ponto da defesa das réis, excelência, é a alegação de que se estaria adentrando o poder potestativo do empregador. Chega a dizer que nem as normas mais protetivas ousaram impor ao empregador algo dentro da sua atividade de organização econômica. Pois bem, excelências, eu vou voltar nos princípios e vou voltar nos comandos internacionais, nas normas protetivas do trabalhador, a partir do momento que, se essa atividade está adoecendo esse empregado, gerando estresse e tirando a sua capacidade laboral, ela deve sim, ela não só pode, ela deve sofrer intervenção por esse Poder Judiciário. Porque eu peço vênias a vossas excelências para ler o termo que a Convenção 155 determina como saúde. Para os fins da presente Convenção, artigo 3º, a linha E. O termo saúde, com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde. Essa é uma determinação da Convenção 155, que é ratificada pelo Brasil, promulgada pelo Decreto 1254 desde 94 e, portanto, em vigor no nosso ordenamento jurídico. E quando nós vamos pensar em condição pessoal do parágrafo único do artigo 456, data máxima vênia, temos que ter como premissas que essa condição pessoal não pode ser uma condição que adoeça o trabalhador. O estresse já é hoje a terceira maior causa de afastamento dos empregados dos postos de trabalho. O Rio de Janeiro está elencado no ranking como terceira cidade de maior trânsito, no ranking de 146 cidades no mundo. O Rio de Janeiro ocupa rankings de 6ª cidade mais quente do Brasil. Essas condições afetam diretamente na atividade laboral desse trabalhador e lhe impor, para além do estresse de dirigir o veículo, zelar por todos os pedestres, zelar pelos usuários, zelar pelos demais motoristas, porque o Código Brasileiro de Trânsito, e não só o Código Brasileiro de Trânsito, mas o Código Penal também, determinam que esse motorista profissional tenha zelo com todos que estão no trânsito. A atividade de conduzir não é só do veículo dele, é de todos os que estão ao seu redor. E como que isso se compatibiliza? Que premissa de função correlata consegue tornar compatível a cobrança de dinheiro junto com o tempo que é determinado pela empresa para fazer a viagem, com o troco, trânsito, pedestre, usuário? Como essas funções são exatamente correlatas? Qual é a correlação entre essas atividades? O sindicato da máxima dele não consegue compreender. Então, se partimos de uma premissa que não é possível enquadrar uma função correlata e a condição pessoal desse empregado seria uma condição que existe hoje, porque amanhã ele não tem mais essa condição, ele está afastado do trabalho por estresse, ele está aposentado por invalidez, e não só por estresse, também pelos problemas de coluna. Esse egrégio tribunal é fato público e notório, julga dezenas, centenas, milhares de demandas que envolvem redução de capacidade de motorista profissional pelo assento que
por 10, 12 horas diárias. E é fato público e notório onde fica a caixa, onde esse motorista coloca o dinheiro e retira o troco. A rotação do corpo do motorista é essa, o tempo inteiro. Se a coluna dele já estava afetada pelo assento, ela vai ser agravada pela rotação de um assento que não está programado para fazer isso. Porque não tem um assento de cobrador que Vossa Excelência tenham visto na vida, porque nunca existiu, de um cobrador que se sentasse ao lado do caixa e não em frente a ele. A atividade do cobrador sempre foi com o caixa na sua frente, para garantir a postura ergonômica desse trabalhador. Os fatos sobre ergonomia, segundo a reclamada, não causam qualquer problema, mas também não traz qualquer elemento que assim demonstre. Porque o fato público e notório é o próprio tribunal enfrenta as demandas de afastamento por redução de capacidade de motoristas. E o estresse, como lembra, a terceira maior causa de afastamento por motivo de saúde dos trabalhadores pago pelo INSS. Então, excelências, é esse conjunto que tem que dar coragem a nós dizermos, não, isso não é compatível com a condição pessoal do empregado. E essa empresa, Transurb, 1 minuto. tudo bem, estou encerrando, excelência. E essa empresa Transurb ousa dizer que é uma previsão contratual. Previsão essa, excelência, que eu vou ler muito brevemente, mas se diz. Item 2 do contrato de trabalho. O empregado exercerá as funções de motorista podendo, todavia, ser designado para qualquer outro dentro da mesma categoria. O empregado se compromete a substituir, em caso de entendimento temporário, qualquer outro dos serviços da empresa em todas as sessões. Dá para mais uma vez, excelência, é uma cláusula absolutamente abusiva. O motorista contratado como motorista poderia ser colocado como mecânico, poderia ser colocado como manobrista, como abastecedor, com funções completamente diferentes, de qualificações absolutamente diferentes. Então, dá para mais uma vez, a previsão contratual jamais poderia prosperar. E se assim o fosse, ainda teríamos que ler a cláusula à risca com a condição que era em caso de impedimento temporário. Jamais ler os autos que fosse condição temporária. A empresa sequer nega que a questão é definitiva. Então, excelências, é por essas questões, e lembrando, esse egrégio tribunal realizou audiência pública sobre o tema da dupla função. A audiência pública é um instrumento de democratização das demandas judiciais, das decisões judiciais. É um instrumento que permite que os tribunais possam responder aos anseios da sociedade, como os anseios dos trabalhadores estão sendo trazidos aqui hoje. Inclusive representados pelos diversos trabalhadores que estão aqui presentes, ansiosos, trazendo seus anseios, seus dramas pessoais, de suas vidas, porque este processo se trata sobre as vidas desses trabalhadores que tiveram a sua categoria completamente modificada e outra categoria que foi completamente extinta, que foi a de cobrador, que era um assistente do motorista para além de ser um cobrador, porque uma informação era pedida ao trocador, a referência sobre um ponto era pedida ao trocador, verificação se o idoso já sentou, se o gestante tem dificuldade, era o cobrador que fazia. Utilização de elevador dos deficientes era o cobrador. Hoje tudo está imposto ao motorista, o adoecendo. E essa ação trata sobre isso. Então, é por isso que o sindicato, pedindo todas as vênias ao voto de divergência, pede que prevaleça o voto da relatora para que se impeça que continue esse adoecimento da categoria através do acúmulo de funções. Então, presidente, pode continuar. Gente, então, em primeiro lugar, fazer um registro adiante da participação da advogada. A advogada teve, certamente teve nos demais gabinetes também, tivemos a oportunidade de conversar e separei para a advogada do gabinete, como separa aqui, duas questões. Primeiro, o que eu acho adequado, o que eu acho que é justo, o que eu acho que deveria acontecer. Não acho que deveria acontecer acúmulo de função. Aliás, já tivemos a oportunidade de discutir isso aqui outras vezes. Não acho. Esta é uma questão que não se confunde com outra. O ordenamento jurídico, a legislação existente hoje, permite ou não permite? A legislação existente hoje, infelizmente, a meu ver, e não só a meu ver, a ver do TST, permite. Eu trago jurisprudência, tive cuidado, tem de todas as turmas, presidente, tive cuidado de trazer, inclusive, os ministros que são considerados por nós mesmos os mais progressistas. Não vou ler todos, vou ler uma só, mas vou, os relatores, para terem ideia, ministro José Roberto Freire Pimenta, ministro Augusto César Leite de Carvalho, ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho,
ministro Márcio Vidal Amaro, ministra Cátia Magalhães Arruda, todos considerados expoentes do progressismo dentro do TST. Um por todos. O entendimento adotado pelo Tribunal Regional diverge daquele que vem sendo adotado de forma majoritária por essa Corte, que, interpretando a norma contida no passo 5.6, parágrafo 1 da CNT, entende que não está caracterizada a de funções seja de acréscimo obrigatório quando há exercício de atribuição de cobrança de passagem por motorista de transporte coletivo, quando a atividade de cobrança revela compatibilidade com as funções contratuais do motorista. Isto é a interpretação do que dispõe a lei. Tanto é assim, presidente, que existe, eu fui pesquisar, existe um projeto de lei, tomara que ele seja aprovado, tomara que vire lei. Existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 1801/2015. Os motoristas de ônibus de vans de transporte poderão ser impedidos de, ao mesmo tempo, serem cobradores desses veículos. Proposta por um determinado deputado federal, justificativo do parlamentar, que é parte das justificativas que a advogada trouxe. Então, presidente, o voto está integralmente disposto, mas só para sintetizar para aqueles que estão presentes, separo aquilo que eu acho que deveria acontecer do que a nossa função. A nossa função não é fazer aquilo que nós achamos que é o mais adequado ou o mais justo. A nossa função é analisar, a não ser que a legislação seja constitucional. Se alguns dos colegas afastar a legislação entendendo que ela é constitucional, aí, aliás, nem poderá fazê-lo, né? Teremos que ter reserva de plenário, teria que ir, mas nós temos efetivamente que cumprir. E não só a nossa interpretação, mas a interpretação que o TST, que é o órgão que faz a uniformização da interpretação da jurisprudência da lei federal aplicada à área trabalhista, tem feito de maneira praticamente unânime. Para sintéticas razões, presidente, que eu estou pedindo venha a divulgador e coerente com o que votamos sempre na turma, entendendo que é compatível, como a maioria da turma sempre entende que é, para não dar o acúmulo, eu estou pedindo venha para divergir e negar o documento. O meu voto é o seguinte, eu analisei essa questão e assim como o TST, acho que a matéria foi julgada nos TRTs a partir de uma situação mais hipotética de a eventual possibilidade de acumulação não. E aí acabou-se que a maioria decidiu por essa possibilidade hipotética. E nesse sentido, acho que não só as turmas são corretas e as decisões do TST também. Mas este caso dos rodoviários do Rio de Janeiro, aqui da cidade do Rio de Janeiro, me levou a repensar que a legislação tem que ser interpretada, como de fato nós sempre fazemos, levando em consideração a realidade carioca da cidade do Rio de Janeiro. O que está acontecendo aqui na nossa cidade em termos de trânsito caótico, em termos de situação que estamos vivendo. E aí comecei a imaginar o seguinte, numa pequena divergência de Vossa Excelência, que é a seguinte: é uma ação civil pública, cuja natureza do pedido não tem tanta congruência de pedidos como teria numa ação individual. Normalmente, numa ação civil pública, o que se quer é evitar uma determinada situação e se pede uma providência. Então, os pedidos elencados, não os condenatórios, mas os de fazer ou não fazer, me parece que tem muito mais a ver com um pedido de providência para resolver um determinado problema do que propriamente direto. E eu pulei as razões também com calma do Ministério Público. O Ministério Público exara, parecendo no sentido do voto da relatora, e eu fiquei imaginando apenas se neste voto nós não estaríamos, em razão do princípio constitucional da livre iniciativa, né, e do poder diretivo, se nós não estaríamos amarrando fora de uma situação que seja temporal. Eu acho que Vossa Excelência tem razão no seu voto, mas eu acrescentaria no dispositivo que é uma decisão que leva em consideração uma ordem de proibição enquanto vigentes as atuais situações descritas pelo sindicato autor, reconhecidas também pelo Ministério Público, ou seja, que não impedisse uma eventual nova ação aí por parte das empresas cantoqueiras numa alegação de modificação do status vigente. Quer dizer, hoje, até porque o meu voto é nesse sentido, me parece que na cidade do Rio de Janeiro, como está colocada hoje, inclusive uma cidade sob intervenção na área de segurança, uma cidade com os problemas que são públicos e notórios, não preciso ver pelas exaustões, hoje a situação é essa. Mas eu não sei se no futuro, modificada essa situação,
não se poderia haver. Então, me parece que essa é uma decisão de uma relação continuativa. Eu não acompanharia para dizer, não pode nunca uma empresa exigir isso. Não pode nenhuma situação exigir isso. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro hoje enfrenta uma situação, nessa situação não é possível. Não é possível realmente hoje no Rio de Janeiro se imaginar que, por exemplo, a gente permitindo, todos os ônibus possam ter um cobrador no atual nível de segurança da cidade do Rio de Janeiro, que está sob intervenção federal na área de segurança, que possa o motorista estar ele dirigindo e ao mesmo tempo sendo responsável. Por quê? Porque aí é uma questão racional, uma questão do que efetivamente existe ou não existe. Não dá para o motorista dar troco ou receber com o ônibus em movimento. Então ele vai ter que estar parado para fazer toda essa movimentação de dinheiro, de dar troco, de reconhecer se tem gratuidade, não tem gratuidade, com o ônibus parado. Com um prejuízo tremendo ao trânsito e à própria segurança dele e dos demais passageiros, volto a dizer, na atual situação que se encontra no Rio de Janeiro. Então eu limitaria, ou diria na decisão que é limitada à atual situação, ou seja, uma decisão que tem um prazo, que tem um tempo, porque eu não vejo nenhum problema de ilegalidade que a decisão seja nesse sentido. Porque eu já não concordaria que não pode nunca em nenhuma situação. Que atualmente eu entendo que não. Então eu trouxe esse meu voto, essa minha preocupação para compartilhar com os colegas e ver se chegamos a uma conclusão em relação a isso. Okay? Seria esse o meu voto, de acompanhar parcialmente a relatora, mas no sentido de limitar essa condenação por um prazo que me parece que seria razoável, de pelos próximos 2 anos não se poder fazer isso até que essa situação seja revertida ou se possa modificar. Esse é o meu voto, Margarida Leonardo. Eu me considero agora entre a cruz e a caldeira, porque o meu voto pode levar ao desembargador Ângelo possível desempate. Mas a questão... não, mas é porque colocar o colega nessa situação me deixa mais aflito do que outra coisa. Se você quiser, até volta antes. Eu creio, mas vou botar mais aí, faria com que ele tivesse esse voto também competente. Porque acho que as ponderações do desembargador Paulo Marcelo são aquelas que eu levaria a efeito em qualquer voto dessa natureza, porque é o meu pensamento, e foi o pensamento que até há pouco tempo estava vingando ou estava sendo utilizado pela nossa turma, à exceção da desembargadora Cláudia. E eu acho que a questão factual narrada pela advogada, ela é verdadeira, é a realidade do motorista que está nessa cobrança. Porém, essa realidade, ela não pode ser maior do que a própria legislação. Embora essa realidade é o fato social que impulsiona o legislador na formação do convencimento da maioria, daí a democracia, né, como o embaixador Paulo Marcelo fez a pesquisa e verificou que esse é um movimento do legislador. Neste momento, e nós estamos falando do direito intertemporal, agora é uma coisa corriqueira, nesse momento a lei que vige é a CLT, e ela, ao meu ver, não permite essa interpretação. E os tribunais, e aí é a grande maioria mesmo, no TST, eu tenho buscado, porque a gente fica com... a própria natureza da nossa função, a gente sempre busca uma interpretação que pode causar um dano menor ou que possa ajudar o trabalhador de alguma forma. E eu tenho sempre buscado esse posicionamento. Eu não consigo realmente me convencer com a posição da colega aqui do lado, da Márcia Marlene, e com outros jogadores. O nosso tribunal aqui também, quase que majoritariamente, se posiciona dessa forma, na divergência, e o TST eu também não tenho a menor dúvida que é majoritário. Então eu vou acompanhar a divergência do desembargador Paulo Marcelo. Conforme o voto do desembargador Ângelo, eu vou ter que votar outras questões que são outros pedidos de relatividade responsabilidade, sim, acusação que não foi votada. Não, porque só tem que não precisa. Então, acho que
nota, isso também é um absurdo total. Sempre disse. Um absurdo total, como não parece, os garis andarem pendurados nos carros que fazem a coleta do juiz. Isso é outro absurdo. E acho que o Ministério do Trabalho deveria se envolver nessa questão. Então, acho que realmente isso é um absurdo. Agora, a possibilidade de alguém ser contratado inicialmente como motorista, depois passar a ser cobrador, e que há compatibilidade, não, porque a atividade motorista é distinta da atividade motorista. O que foi feito foi atribuir ao motorista uma outra atividade que ele, muitas vezes, sequer imaginava que teria que suportar. Mas ele acaba resistindo, o overall não resiste, para que ele possa continuar no emprego. Então, eu até achei que uma ação desse tipo eu teria sido mais adequada e contente com a realização, concordo inteiramente com a relatória. Inteiramente. Só talvez em relação aos valores, eu acho que baixo. Deveria ser muito maior. Bom, em prevalecendo o voto da relatora, eu também teria algumas ponderações, e vocês desculpem interromper, não só em relação aos valores, mas também em relação aos demais pedidos, como por exemplo da responsabilidade civil da administração pública, que não foi tocada. E tem mais outros pedidos. Tem pedidos, inclusive, há um pedido do governo aqui inicial, que seja julgado procedente, etc. e tal. Houve alteração disso, doutora? Eu só ia fazer esse esclarecimento. O juízo de primeiro grau extinguiu com relação ao município, nós não recorremos. Então está resolvido isso. Desembargador, eu já não tenho a palavra, eu interrompi Vossa Excelência. Mas concordando com a relatora, sugerindo que ela aumente os valores, O maior prazer aumentarei. A minha sugestão é de 10 mil reais, não de 500 reais. vai enfrentar a questão ou vai deixar para depois? Se vai enfrentar, tem que Sim. Multa diária de importe de 10 mil reais. Então, o trabalhador enquadrado nessa situação. Ou a gente faz para cumprir, ou não faz. queria já vale a pena. Porque eu sempre fiquei vencida, então eu fui até humilde aqui na hora de fixar os valores, mas essa é uma questão que tem que ser tratada. É a população. Não precisamente o foco central, mas há uma repercussão geral da sociedade, andando pelas estradas e pelas vias da nossa cidade, onde o cobrador, o motorista, tem que fazer duas funções no mesmo momento. extrema gravidade as duas. Se fosse uma época, quando eu era comprava comprava numa banca de jornal uma ficha e a gente acha Isso mesmo, jogava lá dentro. e aí pronto, e só tinha comprado lá. Isso era lotação. Mas resolvia o problema. Tinha aqueles elétricos de novo. Então, porque eles funcionavam hoje, não tem que parar para poder discutir situações do advogado. Eu acho que realmente isso colocar uma parte de calma. Tá, eu só vou Presidente, eu só queria, na verdade, parabenizar a advogada pela brilhante sustentação. Eu não tenho nada a acrescentar àquilo que ela sustentou da tribuna. Foi brilhante, atacou todos os pontos de forma clara e objetiva. Parabéns, doutora. Eu só vou requerer você paciência, porque eu vou, como presidente, definir a mim mesmo um prazo de 10 dias para a juntada de razões convergentes, porque eu pretendo enfrentar uma situação que não está dentro da forma, que são as decisões do TST a respeito, e porque nós estamos aparentemente indo contra, mas na minha... Não estou indo contra. Estou analisando uma situação diferente daquilo que foi decidido em relação à possibilidade de população. Então, eu vou em 10 dias juntar razões convergentes e acredito que o desembargador Paulo Marcelo também Vou juntar nesse minuto. vai juntar as suas razões divergentes. Acabei de fazer.
Com o que declaro, então, o resultado Eu queria ouvir como é que ficou deciso. por maioria, vencido. Deixa eu fechar, que eu estou com parecer do Ministério Público. Deixa eu fechar também, então vocês podem só o fora. Para determinar, dar provimento ao recurso para determinar que as réis se abstenham de exigir de seus motoristas que acumulem suas funções típicas com as próprias de cobrador imediatamente, sob pena de multa diária no importe de R$10.000 para cada caso flagrado, independentemente do trânsito julgado da presente decisão, definindo-se ainda honorários advocatícios, condenando as réis, aí que é só a ré, né? Porque as outras já foram extintas em relação a isso. Não, o município foi extinto, excelência. Tá, em relação a tá. As réis solidariamente a satisfação do percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação a se reverter ao sindicato substituído, arbitrando-se a condenação valor de 30 mil, com custo de 600. Uma observação? É só por isso, eu não entendi, só ficou organizando a tese do paciente. É que na minha tese, eu acrescentaria por um prazo de 2 anos. Não sei como ficar acompanhando a relatora. Eles estão acompanhando a relatora. Então eu abro mão da minha divergência de prazo e deixa como está. Isso. Ok. Por maioria vencidos os desembargadores Paulo Marcelo, cujas razões de divergência são, neste momento, inseridas, e do desembargador Leonardo Pacheco, que acompanha a sua excelência desembargador Paulo Marcelo. É o resultado. Eu levanto a mão pro alto e grito, vem comigo, que é do bonde pesado.